Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um novo episódio do videocast Somos Curatas, o programa que se propõe a falar de comunicação na nova economia. Hoje a gente está aqui para falar exatamente deste tema, inserir vocês que nos acompanham, que gostam dos conteúdos que a gente traz por aqui. Já estamos na segunda temporada e é por isso que eu convido vocês também, antes de começar esse programa, a curtirem os nossos conteúdos, se inscreverem no canal no YouTube e compartilharem esse episódio e os demais com pessoas que vocês acham que vão gostar do que a gente está tratando aqui. Hoje eu estou aqui com a Alice Salvo. Tudo Oi, bem, Cássia, Alice? tudo bom? Tudo bem? E a gente trouxe uma convidada muito especial para falar de um assunto mesmo da nova economia, né? Que a gente estava falando e de como estão funcionando esses negócios, quais são os tipos de gestão, estratégia, marketing, comunicação. Uma pessoa que tem aí uma ampla experiência do mercado e está cada vez mais aí se atualizando, né? Cláudia Lopes, Cláudia Rosa. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com vocês, Cássia, Alice, parabéns aí pelo programa, sucesso. Pra gente é um prazer, a Cláudia, inclusive, já vamos dar um spoiler, a Cláudia é a apresentadora famosa do Ela Invest, ela é investidora, né, investidora anjo, e já investe há muitos anos em startups e tal, ela criou o Ela Invest, que é um videocast, também somos colegas no canal Marketing. Sim. Exato, provavelmente da grade. Exatamente, ou você assistiu ou vai assistir a Cláudia. A Cláudia faz sucesso lá no canal Marketing, os programas dela, vale a pena seguir o Ela Invest, também conhecer lá quem ela... E é isso, eu acho que ela pode trazer aqui pra gente bastante informação desses convidados que você traz, né, para falar dessa nova economia. Mas antes, assim, de tudo, Cláudia, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar a ser uma apresentadora. Obrigada, um prazer imenso estar aqui. A minha jornada eu vim do mercado corporativo, né? Eu trabalhei em grandes empresas como PwC e IBM, aí já foram 15 anos como consultora, né, nas áreas de strategy change, que é redesenho de processos, estratégias e tudo mais. E aí, em 2011, eu pedi demissão da IBM para empreender. Olha que loucura, né? A família deve ter ficado com o cabelo em pé. Não, em 2011 parece que foi 2011, há muito tempo atrás. E foi há muito tempo, né? Outra era, né? Outra era. Mas assim, e foi uma decisão muito difícil. Mas eu queria realmente ter essa experiência. Eu estava num momento de vida que estava com as minhas duas filhas pequenas, né, duas crianças, e eu queria não ter uma vida mais tranquila, mas eu queria buscar algum propósito, buscar uma diferença para minha vida, entendeu? Tá. E em corporação eu já sabia qual que seria a minha trajetória. Nos últimos anos da IBM, eu atuei como gestão de pessoas. Eu fiquei os últimos 3 anos fazendo gestão de pessoas. Eu era gerente de trainees até diretores, né? Então eu cheguei a ter na minha gestão mais de 100 funcionários ou consultores. Então isso me deu uma bagagem de gestão de pessoas muito grande. E aí um aprendizado enorme também, né? E quando eu fui para o outro lado, a coisa muda, né? Como empreendedora é outra coisa. Então, primeiro que você já começa não tendo as 100 pessoas. Eu acho que essa já começa... é a grande... Sendo as 100 pessoas. Exato. Eu era 100 pessoas, mais ou menos isso. E fazia o cafezinho, e falava com o cliente, tudo ao mesmo tempo agora, né? Pois é, então a minha trajetória foi isso. Eu vim do modelo corporativo, saí para empreender, cometi vários erros, né? Mas eu sou taurina, então eu sou muito teimosa. Então, eu sempre acreditei também que a gente tem que trabalhar em redes, em buscar apoios, e aquela minha experiência com pessoas, com redesenho de processos, eu falei, de alguma forma eu tenho que trazer isso para o meu negócio. E aí eu fui através de buscar outras referências, que eu conheci a Rede Empreendedora, a Rede Mulher, e ali eu comecei a entender o seguinte, que realmente eu precisava de muito mais para ser uma empreendedora, né? Eu precisava de outras outras habilidades, skills, mas principalmente eu entendi o quanto tinha mais mulheres e mais pessoas com os mesmos desafios que eu, né? Isso me fortaleceu de alguma forma. Pertencimento, né? Exato. Você, assim, eu tô na lama, mas tem um monte de gente também. Vamos junto. Enfim, e aí depois eu consegui vender esse meu negócio, aí abri um outro no mercado imobiliário, abri uma plataforma.
no mercado imobiliário, aí tive uma experiência muito bacana também, e nesse meio tempo eu já fazia muitas mentorias, inclusive para startups, e foi aí que eu conheci startups, eu já tinha mentorado, sei lá, centenas de empreendedores e tudo mais, e eu percebi o seguinte, quanto eu estava sendo assertiva nas mentorias, apoiando os meus mentorados, as startups, os founders. E aí que eu peguei e falei assim, acho que eu tô ficando tão boa nisso que eu vou começar a investir, né? Que legal. Eu também não tinha conhecimento sobre investimento anjo, eu pensei que tinha que ser milionário, eu pensei que, né, enfim, qual que seria o perfil. Entendi muito o perfil da rede, na época também nós tínhamos acho que 2 ou 3 redes, hoje já são mais de 50. Então, em 2016, eu comecei a investir mesmo efetivo em startups. E aí eu me dedicava a mentorias, tanto para empreendedora, sempre quando a Rede Mulher me chamava, precisava, eu sempre contribuía, mas eu gostava de me dedicar muito mais às startups, porque eu ensinando, eu apoiando as startups, eu estava aprendendo também. Legal. E uma outra coisa interessante foi o seguinte, que quando eu entrei nesse mercado de investidora, nas primeiras reuniões que eu fui, só tinha homens. Né? Então tinha lá quase 70 homens e eu falava assim, gente, acho que eu vim no dia errado. Deu algum problema na agenda hoje? Aí eu fui no outro mês. Dia, a mesma coisa. Aí fui no outro mês, mesma coisa. Eu falei, gente. Tem algo errado, né? No mercado. Tem algo errado. E eu tinha 2 opções. Ou eu também desistia, né? Porque era um ambiente realmente muito masculino e parecia ali que enfim, entre eles, né? Era muito, muito claro ali a forma com que eles atuavam. Ou eu realmente entrava e conhecia. Eu falei, bom, eu vou pela segunda opção. Eu vou aprender com esses homens. A taurina, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa que me chamou a atenção. Antes de entrar nisso, você falou que se deu muito bem fazendo a mentoria e tal. E eu acho que isso é um elemento muito importante dessa nova economia, Sim. né? Onde você estudar, fiz a faculdade, agora já sei tudo, não, né? Você nem começou a aprender. Não adianta fazer o lifelong learning, ele é tão importante. E eu acho que a mentoria é um elemento aí da nova economia, né? Total, queria que você total. contasse um pouquinho essa... não só mentorar, como ser mentorado também, né? Eu acho que é super importante, né? Quando você tem um negócio, você precisa buscar referências, você precisa trabalhar isso, você tem que olhar o mercado como um todo. E você não conhece, você não domina todas as áreas. Você pode ser muito bom de marketing, mas você não é muito bom de TI. Né? Você, às vezes, tem tudo isso, mas também não sabe vender o teu produto. Então, quer dizer, ter essas mentorias, buscar pessoas e referências no mercado, são aceleradores do teu processo. Você complementa, né, aquilo que você não tem. Exato, você complementa. Então, isso eu acho importantíssimo, tanto para quem está fazendo, para o mentorado, quanto para o mentor, né? O mentor também aprende, né? O mentor aprende e o que é mais interessante é que é uma relação muito bacana, né? Então, a gente até, alguns anos atrás, a gente falava qual a diferença de mentoria para coach, para consultoria, né? A gente se falava, a mentoria não se cobra, mentoria, muitas vezes, as mentorias, elas são até voluntárias, mas elas têm que ser assertivas, né? Imagine 10 mentores ali na cabeça de uma pessoa. Então, quer dizer, hoje a gente fala até para as pessoas, busque pessoas que agreguem valor ao teu negócio, que agreguem valor para você. Então, esse realmente é uma característica da nova economia que veio para ficar e vai continuar. E não precisa nem ser empreendedor para você ter um mentor. Profissionais é legal, né? Profissionais de qualquer área, na área de comunicação, que aqui que a gente está falando, ter mentores é bacana, né? Super. Tanto, eu falo muito, né? Porque é a minha área de empreendedorismo, de startups, mas para tudo, né? Para tudo você precisa realmente ter uma orientação, conhecer o mercado. Muitas vezes numa empresa você tem uma referência e você está muito fechado ali àquela empresa. Quando você tem algumas referências do mercado fora, você consegue ter uma visão. E para quem trabalha dentro de empresas, por exemplo, às vezes num outro departamento, né? Às vezes você pode ter um mentor, sei lá, você é da área de marketing e comunicação, mas você tem alguém do RH que te inspira ou que te ajuda a trazer uma outra visão. Eu acho que é muito legal as pessoas estarem abertas. As empresas têm, muitas empresas têm programa de coach, né? De carreira, internos, de coaching, tudo. Eu acho que isso é fantástico, você tem que aproveitar. E aí, quando tem muitas pessoas que também têm essa vontade de fazer uma transição de carreira. E quando você tem essa vontade, essa expectativa de uma transição de carreira, é importante para o mercado conhecer pessoas, fazer uma mentoria, entender direito
o que está por vir aí, o que está acontecendo, né? Legal. Eu não queria perder esse gancho da mentoria, mas então vamos continuar aí. Você falou quando você foi para a área do investimento, né? Isso. Topou a briga. Topei E a aí? briga. Eu falei, acho que eu vou aprender com esses homens aí, né? Então, eu não desisti. Então, quando eu comecei a ser empreendedora, éramos 2% de mulheres. E mesmo assim, as mulheres não participavam das reuniões, né? São reuniões à noite, entre 7 e 9 da noite, né? Onde nós falávamos basicamente analisávamos os pitches, são 4 ou 5 pitches de startups. Então, são reuniões técnicas. Aí você decide ali se você ia investir ou não, e se formava um grupo de investidores. E como eu já fazia muitas mentorias, para mim era muito fácil identificar e participar ali, apoiar as startups. Então, mesmo se eu não tinha interesse em investir, eu sempre dava algumas dicas. E eu acho que isso também ficou uma característica muito forte para mim, porque eu sempre fui muito colaborativa com todos os empreendedores. Característica da nova economia. Exato, colaboração. Vamos fazer uma lista aí, né? Fazer as 10. Vai fazendo aí, vamos ver se a gente chega nas 10. Legal. Mas eu acho que isso para mim era importante e era uma característica minha. Então, assim, e uma outra coisa também, eu sempre olhava para ver se a gente ia ter mulheres naquele mês. E eu sempre cobrava. Então, isso 2016, 2017, eu venho até hoje. E aí, vamos ter mulheres também nesses pitches? Hashtag diversidade. Diversidade, hashtag terceiro. Você fala de ter mulheres nas startups ou mulheres como investidoras de startups? Os dois, Nas mas duas eu frentes. gostava sempre eu gosto até hoje de ter mais mulheres empreendendo, mais mulheres em startups. Na época eram mais ou menos 3%, né, de mulheres em startups. Então, eu sempre colocava isso. E é uma questão importantíssima até hoje. Se a gente olhar de 2016 para 2023, nós estamos com quase 30% de investidoras mulheres. Eu acho isso fantástico, né? Algumas redes com menos, então quando está abaixo de 20, eu sempre falo, não estão fazendo a lição de casa, não estão trabalhando na questão de diversidade. E algumas redes, hoje nós temos redes voltadas especificamente com mulheres, investidoras só com mulheres, que investem só em startups de mulheres. Então, quero dizer, todos esses movimentos, que são fantásticos, contribuem muito. Para o mercado como um todo, né? Para o mercado como um todo. Então, hoje nós estamos quase 25% de startups, entre 22% e 25% de startups fundadas por mulheres, já com aportes e investimento anjo, e também as redes de mulheres estão crescendo e mulheres estão sendo mais participativas. Que legal. Então, hoje eu não sou mais aquela a única, errada né? Na reunião. E a gente viu que esse movimento foi provocando novas atitudes de marcas. Por exemplo, tem o Venture Capital, né? Queria depois que você comentasse um pouco mais, mas a gente percebe que bancos estão facilitando linhas de crédito hoje para empresas lideradas por mulheres, né? Esse movimento, você acredita que se dá muito a essa provocação que foi feita? Como é que você entende essa resposta aí do mercado? Eu acho que são vários fatores, né? Primeiro, esse é um problema enorme que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem que corrigir algumas coisas, né? Se nós temos a maioria mulheres, CNPJs de mulheres, e mulheres não conseguem créditos, né? Não conseguem apoio dos bancos, aí ficava difícil. Então, quer dizer, tem também algumas ações internacionais que colocou o Brasil aí com uma bandeirinha vermelha em relação a isso, que a gente precisava melhorar. Então, os bancos, eles entenderam. Só que tem uma outra questão também, que para mim é super interessante, é o seguinte, as mulheres, elas são boas pagadoras, né? As mulheres, elas têm uma... Quando você olha o risco, mulher é classificada como risco alto, por várias coisas. Só que quando você olha inadimplência, a inadimplência é mais de homens do que de mulheres. Ela não deixa de pagar se ela tiver a condição se ela tiver a dívida, Agora, né? que explica que os juros, né? As pesquisas mostram que os juros para as mulheres são maiores, Os sendo juros que elas são- pagam melhor, são melhor pagadoras, né? Então, acho que tem muito a melhorar, muito a melhorar. Mas tem uma outra questão também, é o seguinte, nada de graça, né? Sim. Nada de graça. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, até inclusive na nova economia, a quantidade de mulheres liderando empresas, fazendo gestão, e esses números comprovam que mulheres em cargos de liderança, as empresas têm um faturamento maior. As mulheres, elas trazem lucros para as empresas, né? E esse também é um fator da nova economia. E os bancos estão olhando para isso e está todo mundo olhando para isso. Então, quando a gente olha o movimento, ações de grandes empresas contratando mulheres e tudo mais,
Não é. Não é porque é bonzinho. Não é porque é bonzinho, Uhum. mas é porque realmente tem esses fatores. E tem empresas ainda que não estão olhando, tem alguns grupos de investimentos que não estão trabalhando com essa questão de diversidade, a gente entende que esses vão ficar um pouco para trás, né? Uhum. Mas são fatores ainda que melhoraram, sim, essa questão de financiamento, de crédito para as Tá. mulheres, mas ainda a gente está muito além do necessário. E que bacana você fazer parte, né? Se sentir parte aí desse movimento. Acho que é muito legal ver o ponteiro mexendo no momento em que você ainda está ativa, né, Sim. nessa área. Que bacana. A gente falou de algumas características da nova economia agora, inclusive elencamos essas características, falamos de mentoria, né, em primeiro lugar, colaboração, diversidade. Que outras características que você poderia destacar, assim, para classificar a nova economia? Ou diferenciá-la da velha economia? Eu acho que na nova economia, assim, o mundo ele está em transformação, né? Se a gente olhar o mundo e principalmente que a gente tinha 10 anos atrás para cá, né, que quando a gente, lá atrás, quando eu comecei a fazer mentorias, mudou muito. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma base de tecnologia muito maior, Tá. né? A gente não fica sem celular, a gente consegue trabalhar hoje, né? Se você não tiver o seu computador, você consegue trabalhar praticamente tudo no seu, Por aqui. né, no seu telefone e tudo mais. Então, a tecnologia, principalmente, ela veio para ficar e cada vez mais a gente vê isso. Então, nós temos que, nós precisamos muito mais dessa tecnologia para sermos mais ágeis, mas tem um outro fator muito importante também, que é o seguinte, é a humanização, né? Tá. A humanização, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente precisa de pessoas. Pessoas sempre necessário para tudo. Tá. E a nova economia, ela precisa desses skills, soft skills. E Tá. a gente vê muito em características de mulheres, né? Então, esse também é um ponto importante para a gente considerar aí para a nova Com economia. uma característica. Nessa nova economia, tecnologia, daqui para frente, nós teremos muito mais novidades em relação Ela vai à ser mais inteligência onipresente, né? artificial, exato, inteligência artificial, seja lá o que for, aparelhos e tudo mais. Então, quer dizer, a gente precisa usar isso da melhor forma. E o que acontece também? Nós estamos trabalhando muito, né? Todo mundo, a gente vê o tempo todo, até por conta que está muito fácil, muito Não é acesso. uma sensação só de um ou de Não, outro, né? Eu não acho é que é geral. sensação. É geral, É geral. Então, a gente tem que, daqui a pouco, começar a pensar, repensar isso. Por quê? Porque com isso também vem vários problemas de saúde, né? Hoje a gente até vê quantidade de problemas que antigamente, até um tempo atrás, eram específicos de homens, que também estão afetando muito mulheres, né? Aham. Então, quer dizer, a economia, ela veio para... Tem vários benefícios, mas também tem alguns riscos aí. E nós, como mulheres, como líderes de algumas ações, a gente tem que olhar isso com muito carinho. E fazer parte dessa geração que fazer aprendeu a parte. lidar com tudo isso, né? Na nova Que faz economia, essa com a transformação, tecnologia. né? Exato. Que a Cláudia começou contando ali essa transformação que você fez em 2011, 2012, e agora estamos 10 anos depois, né? Mais de 10 anos depois, vivendo uma outra grande transformação, que eu acho que lá atrás, 10 anos atrás, foi só para preparar a gente um pouquinho para esse Mal momento. a gente sabia, mal sabíamos que viria uma pandemia, depois da pandemia, pois uma é. revolução, E a gente ia se realmente. transformar tanto assim. Então, a gente tá aprendendo enquanto faz, né? Aquele negócio de, como é que é? Troca o pneu do carro enquanto o carro tá andando. Mais ou menos Exatamente. isso, né? E uma outra coisa também que eu vejo bastante da nova economia é a representatividade desses pequenos negócios, né? Por exemplo, startups. Tá. As startups, quando, se a gente olhar de novo o panorama lá atrás, muitas pessoas e muitas empresas não acreditavam nesse modelo para o Brasil, né? E Aham. hoje, a quantidade de startups que nós temos e a representação dela para a economia do país é gigantesca, né? Tá. E aí, também com isso, com todo esse modelo, vem a nossa transformação aí do modelo de trabalho, né? O que a gente precisa hoje, Modelos que de evoluir, gestão, de inclusive, gestão, né? E Uhum. de inovação. E como que a gente trabalha, como é que a gente se comporta nisso, né? Como é que a gente atua nisso, ou sendo empreendedor, ou sendo intraempreendedor, como é que a gente se situa. Eu acho que tem algumas questões aí que são fantásticas, são as possibilidades que a gente tem para desenvolver tudo isso, como que a gente vai tratar, como que a gente consegue ajudar essas empresas, quando a gente consegue escalar rápido, né? Mas o centro de tudo isso é a grande mudança que eu vejo tem na informação, né? Na gestão da informação, no comportamento. Então, você hoje tem muito... Os dados, as informações sempre foram preciosas, né? Sim. Então, a gente pega alguns exemplos aí de algumas empresas que trabalham com dados, com informações,
E isso, hoje, está sendo trabalhado de uma forma muito bacana e a tendência é que se trabalhe mais. Legal. Então, tem um posicionamento aí que é o estudo do comportamento, para você atender melhor o teu cliente, para você entender essa necessidade. Né? Afinal, as startups, elas nascem com o objetivo claro de resolver uma dor, né? Exato. É diferente Resolver de problemas, né? Resolver da problemas. velha economia, né? Ou as empresas nasciam para obter lucro, né? Eu Claro. fazia um negócio, vendia, tinha uma margem e obtinha um lucro no final. E as startups, elas nascem com um propósito muito Com mais propósito. revelado, né? Com um Sim. propósito mais intenso. Não, muito legal. Eu queria só pedir um intervalo pra gente vai continuar essa conversa que não terminou. Legal, a gente já volta. Muito bom, muito bom. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos aqui com a Cláudia Rosa, que estava falando aí sobre os modelos de trabalho, as mudanças que aconteceu aí nesses últimos anos, né? Então vamos lá, Cláudia, como é que está mudando que era, né, que é mais gritante, que a gente pode ver e pode destacar? Eu acho assim, o perfil das pessoas, né? As pessoas têm mais acesso às informações, as informações estão aí. A gente tem que dar espaço para as pessoas crescerem. As pessoas hoje, a gente tem que trabalhar com um processo de crescimento, tanto nas empresas quanto fora, né? A gente está falando do modelo de startup que é altamente escalável e tudo mais, mas dentro das empresas também, hoje os funcionários entram, eles querem ter né? Eles querem uma projeção ali uma de carreira, projeção rápida, querem ter essa visibilidade. Então, o protagonismo, eu acho. hoje, hashtag protagonismo. Sim, protagonismo. Mas eu acho que hoje o líder, que antigamente era chefe, o líder, ele não é mais departamental, ele é por processo, ele tem que ter uma visão mais ampla e ser muito participativo, né? Você não consegue hoje impor. Então, eu acho que essa é uma transformação muito grande que a gente vê que a gente entende aí que o mercado está atuando, tanto em startups quanto nas empresas. Para as pessoas, é essa questão de entender esses mecanismos e o comportamento de tudo isso, né? A gente não pode ser tão imediatistas, mas também a gente não tem que prolongar. Está tudo muito ágil, muito fácil. Embora né? as coisas estejam aceleradas, as decisões precisam ser tomadas com cautela, com respeito. Né? Eu acho que tem muito dessa empatia, de se colocar no lugar do outro, entender que as pessoas... Talvez uma nova palavra, a gente já falou empatia na nova economia? Não, uma empatia, mas ela empatia. falou uma coisa muito importante, assim, a gente está num momento muito acelerado, muito ágil, mas pensar no longo prazo... talvez seja uma falha aí que a gente tem que aprender melhor, né? Sim, as pessoas estão muito imediatistas, Senão as pessoas e as empresas. Senão cria frustrações, né? Se você entra numa empresa para você falar, não, em 3 anos eu quero ser CEO, nossa, você tem que ralar muito. Por quê? Porque se você pode ser CEO em 3 anos, mas você criou as habilidades para ser um CEO, para ser um CTO, né? Para ser um CMO. Então, quer dizer... Antes, e a gente sabe disso, que o plano de carreira, ele tem É longo prazo. Ele é longo prazo. Sim. Por quê? Porque justamente são ciclos, você tem que trabalhar em ciclos, né? Então, quer dizer, senão você cria líderes, cria gestores ali com gaps, e isso realmente vai ser ruim para a pessoa e para a empresa. E do lado de quem está empreendendo, que a gente fala o seguinte... É muito fácil aqui, hoje em dia, a gente buscar referências e buscar modelos, né? Então, quer dizer, você tem que fazer uma gestão também, ser um líder, né? Que compartilhe tudo isso e trabalhar muito bem seus indicadores, a sua gestão da sua empresa, compartilhar. A gente sempre fala o seguinte, o empreendedor, ele hoje tem a possibilidade, eu sempre falei isso, eu apoio, que o empreendedor, ele pode, o founder, ele pode e deve escolher seus investidores, né? Então, busque investidores que agreguem com Smart Money, que é uma outra dica também, que agregue com o Smart Money. Vamos explicar o que é o Smart Money, para quem não sabe. O que é o Smart Money? O Smart Money é uma classificação que a gente coloca com dinheiro inteligente mesmo, né? Então, você aporta o dinheiro, mas você também traz o seu conhecimento para ajudar a acelerar aquela que é mais importante que o dinheiro, startup. Às vezes, né? Eu vou falar o dinheiro. O dinheiro acaba. Se quiser só dinheiro, o dinheiro acaba. Mas tendo bons investidores ou bons mentores que têm um bom network, que já passaram por algumas situações,
pode realmente Você te levar para um multiplica outro aquele patamar. dinheiro, né? Você multiplica a Exato. sobrevivência daquele dinheiro. Exato. Então, a gente tem que saber trabalhar. Então, é uma questão muito importante que a gente sempre coloca, eu sempre coloco para as startups, para os empreendedores, que é a questão do smart Ô, Cláudia, eu tô curiosa agora com uma coisa. Como é que se dá a escolha, né? Quando a gente fala, eu sou uma investidora, você tem ali um leque de opções, um leque de negócios, um leque de dores que vão ser supridas pelas startups. Qual que é a sua... E eu sei que investidores, geralmente, eles têm uma linha, né, de raciocínio, Uma de tese, classificação, né? uma Isso. tese para os seus investimentos. Quais são as suas teses ou teses, se você tem uma ou várias, de investimento? Conta um pouco pra gente, o que você considera na hora de investir numa startup ou num negócio? Bacana. Uma boa pergunta. Quando eu comecei a investir, nós tínhamos 2 ou 3 redes de investidores no Brasil. Hoje são quase 50, né? Então, toda a rede de investidor ou investidores, são pessoas físicas, eu acho que é interessante saber quais são os seus critérios, que são as teses que a Alice falou. No meu caso, eu comecei realmente sem ter uma tese específica, eu olhava muito mais a dor que aquela startup queria resolver e a equipe, aquele empreendedor, ser um empreendedor que eu poderia colaborar, ajudar de alguma forma. Hoje, especificamente no ano passado e nesse ano, o meu foco e a minha tese está sendo muito em investir em startups, primeiro, que sejam fundadas por mulheres ou que tenham mulheres, né, no contrato social. Tem que estar no não contrato é social. só diretora, não. Tá. Não é só... É realmente no contrato social, que seja sócia mesmo. E eu gosto muito da base que seja tecnologia, ou SaaS, aí entra a fintech, edtech, agritech também. Tá. Então, essas são as minhas teses hoje. E uma outra coisa importante também que eu sempre olho e onde que eu posso agregar valor, eu prefiro startups que já estejam em operação. Quer dizer, a primeira fase que a gente tem é de ideação, que é a ideia. Olha, eu tive uma ideia. Eu não invisto em ideias. Tá? Mas existem investidores investidores, investem em existem ideias. aceleradoras que apoiam aqui. Tá. Por quê? Porque eu acho que até o meu Smart Money é muito mais Útil aqui quando já está em operação, quando o empreendedor já veio com uma lição de casa, que é, eu sei o que eu vou fazer, eu sei a dor que eu vou resolver, essa é a minha solução para a dor, e o tamanho do mercado é esse, para eu chegar no tamanho desse mercado assim. Então, normalmente a gente até ajuda a elaborar, trabalhar, até detalhar todo esse material, mas quando está nessa fase, para mim fica muito mais fácil. Então, quer dizer, tem que ter já está em operação com uma receita recorrente. Por que receita recorrente? Mesmo que seja pequena, para depois escalar, pequena, né? Por que isso? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma startup ou um negócio que começou e ele oscila muito, teve um mês que teve receita, 300, bom. Para mim tem algumas coisas ali que, né, ou ele testou demais o modelo, mudou muito de modelo, ou mudou muito de equipe, ou não sabe direito para onde está indo. Porque quando a gente tem um plano traçado, né? Então, geralmente é mais contínuo esse crescimento. Exato. Tá? Então, quando tem isso, quando eu aporto tanto o dinheiro quanto o Smart Money, eu consigo realmente ajudar e a fazer com que aquela startup, aquele negócio decole. Como é que é? Mais uma também, vai para aí. As duas querem. Mas outra vez você fez uma pergunta que era que eu ia fazer. Então vai que, né? Devolve, vai que eu devolvo. Eu tenho curiosidade. E como é que são essas mentorias, assim? Você cobra deles? Né? É uma coisa mais, assim, positiva? Ou tamo junto aqui, vamos... como é que é esses encontros? Eles têm algum formato para acontecer ou é uma coisa mais solta? Não, tem que ter formato, tem que ter uma organização ali, senão a gente mata o pessoa empreendedor, processo, né? A mulher do processo. A mulher do processo. Mais ou menos isso que eu ia perguntar. Mas assim... eu ia só complementar assim, qual é a tua autonomia para falar com esses... Então, mais ou menos. Pouco a mesma pergunta. Você chega lá e você intervém no processo, porque é uma operação que alguém pensou e começou. Então vamos lá. Mas você identificou que não está funcionando. Como é que você faz? A mesma, a dor é a mesma. Então vamos lá. Hoje eu tenho 130 startups no meu portfólio. Uau! O ano passado eu recebi só o prêmio. Para organizar esse Excel aqui já. O ano passado eu recebi o prêmio de maior investidora anjo do Brasil, que né? Legal. Olha, gente, siga a Cláudia. Por favor, @Cláudia. Então, assim, se eu falar para vocês que eu consigo ajudar 130, é muito difícil. Então, quer dizer, eu ajudo quem precisa de ajuda.
primeiro, eu não saio oferecendo ajuda para todo mundo. Isso também é uma lição aprendida. Aham. Porque lá no começo a Não gente consegue sai... responder. A gente sai ajudando todo mundo, né? Ah, você precisa de chama, ajuda, tá meu me WhatsApp. chama. Tal. Não, hoje não. Eu falo assim, precisou de ajuda, me procura. E seja específico com a sua E pergunta, né? seja específico. Mas basicamente é o seguinte, quando nós somos investidores em uma startup, nós temos uma obrigação de ajudar. E não cobra, entendeu? Enfim, você tem a obrigação de ajudar. Então, o que acontece? Normalmente são 10 ou 15 investidores que investem numa startup, né? E aí fica difícil para eles se todos os investidores chegarem lá e aí, o que você falou ontem? Então, não E cada um funciona. tem uma cabeça também, né? Cada Você um tem pode uma ter cabeça. conselhos completamente opostos, né? Então, assim, é formado um conselho, né? Tá. Os investidores fazem parte, ou um ou outro fazem parte, mas a maior parte dos investidores, eles ficam aqui, se precisar, eles são acionados, tá? Eu, dependendo do negócio, quando eu entro, eu já falo se eu quero atuar, se eu posso ajudar ou não. Então, os investidores também, eles falam. Então, hoje a gente tem uns investidores bem especiais, os empreendedores estão bem especiais nesse sentido, porque você pensa que você está falando com os empreendedores, que você está testando ele, na verdade ele está te testando como investidor, né? Eu já fui para vários pós-pitch, conversar com os empreendedores, e aí chegou no final da reunião, bom, Cláudia, a gente então tomou a decisão, a gente quer você como investidora. Aí eu falei, não, mas Mas isso mostra um amadurecimento do mercado, né? Total, Muito amadurecimento bacana. total. Porque eu senão gosto eu tô desse aqui, qualquer um que posicionamento. quiser, é que nem procurar emprego. Você tem que escolher a Exato. empresa, não é só também ser Exato. escolhido, Isso né? é da nova economia. Isso é nova economia. muito nova economia. Isso é nova economia. Esse É. posicionamento é muito novo. Eu gosto. Eu sempre falo para os empreendedores, é isso mesmo. Ficou melhor. Aí eu falo, nossa, passei no teste, é isso? Mas aí os empreendedores, eles já vêm com a demanda. Porque quando a gente avalia o business, a gente sabe quais são os gaps. Então, quer dizer, se eu tenho um cara que é bom de finanças no meu time de investidores e a startup está precisando ali de uma estratégia, eu vou deixar para o meu amigo. Que vai colaborar mais. Vai colaborar mais. Mas se ele está precisando, por exemplo, de uma reavaliação na estratégia dele, análise de go-to-market, que é o mercado, eu posso contribuir. Ou se eu conheço alguma empresa que pode agregar ali, né? Pode ser cliente, ou pode ser parceiro estratégico, eu faço isso também. Eu sou muito participativa, eu apoio muito, eu ajudo bastante, eu acho que é por isso que eu tenho muitos cases de sucesso. Eu já tive 14 exits. O que são esses exits? Quando as startups são vendidas, é onde que eu Você recebe o que você investiu. Né? o meu dinheiro ali, né? O meu retorno vem dali. Então, eu já tive 14. E eu não tive nenhuma startup ainda que quebrou. Olha, bom número, isso aí é um exato. sucesso. Super Primeiro que sucesso. você escolheu certo, né? Acho que representa ali que apostou em negócios prósperos e que contribuiu com que eles se mantessem até agora. Eu não consigo investir em todas que me procuram. Então, até para complementar, tem startups que não fazem parte do meu portfólio, mas eles me procuram como mentora. Tá. E aí eu vejo se eu consigo realmente agregar. Eu tenho um plano de mentoria meu, Cláudia Rosa, que eu acabo contribuindo também. Então, uma startup que precisa, eu mostro ali o leque, falo assim, onde que você se enquadra, como que você, que exatamente, para ser mais assertivo, o que você está precisando. Ou se ele não sabe o que ele está precisando, ele responde lá umas questões para eu saber como que está a empresa dele, como é que está o negócio, e até se eu preciso de algum reforço, de algum outro mentor ou não. Mas isso acontece bastante. Tem muita gente que me procura pedindo mentorias. Que legal. E aí, disso para virar apresentadora de um programa chamado Ela Invest. O Ela Invest. Aí, por isso que ela tá surfando a onda ali, assim, porque você tá conversando com muita gente bacana. Exato. Que está aí, né, no mercado, tá atuando, tá... Então, assim, como é que você chegou lá? Né? Então, mas o Ela Invest faz parte da minha jornada e aconteceu muito por acaso, realmente. Por quê? Porque poucas mulheres investindo, poucas mulheres founders ali, né? E o que eu comecei a ver? Comecei a ver, assim, o mercado começou a crescer, muitos homens falando do mercado de venture capital, falando de startups, e eu com conhecimento igual ou melhor do que muitos, né? Guardado ali só pra você. Ali. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que fazer algumas coisas até para ajudar mais mulheres. Então o Ela Invest, ele foi criado com um programa de fomento ao empreendedorismo e diversidade. E eu acho que por isso que a gente está tendo bastante sucesso, êxito, porque desde o início
é esse o objetivo e a gente vem trabalhando isso. Então, eu tenho muitos feedbacks de mulheres que, a partir do Ela Invest, tiveram coragem realmente de participar de rodadas de investimentos. Muitas empreendedoras falaram assim, olha, já passei por situações, muito como você falou, outras que falaram, poxa, que bacana, eu não vou desistir, não vou parar. Então, eu acho que é um movimento, o Ela Invest, ele tem essa pegada, né? E dentro dos meus entrevistados lá, eu ia perguntar, você que seleciona? Qual eu que que é? seleciono. É você mesma que define a pauta. Já foram quantos? Você tem de cabeça? Olha, a gente está indo hoje pro episódio de número 67. Tá, bastante. Olha, então é toda quinta-feira, às 18 horas no YouTube. E no canal Marketing de TV, que também tem nossos colegas aí. Programas primos. E aí tem 3 vezes ao dia ali episódios e um horário, acho que o horário da noite é um episódio inédito. Então o programa é isso. A minha primeira ideia foi trazer pessoas que fizeram parte ou que fazem parte dessa minha jornada. Tá. De quase 10 anos aí, né, nesse ecossistema empreendedor. Então, quer dizer, eu conheço muita gente. E aí tem pessoas que eu encontrava muito em eventos, mas a gente nunca tinha tempo de conversar. Mas assim, tenho afinidades, gosto, sou fã, enfim, tudo mais. Então, essa acaba que foi muito mais fácil trazer como se fosse um cafezinho, né? Você traz pro podcast, você acaba conversando. Então, eu conversei ali com o Cássio Espina, que ele é o fundador da Anjos do Brasil, que eu gosto muito, que é a primeira rede que eu fiz parte. Ficou um programa muito bonito. Eu entrevistei o seu Ernesto Rabecor, que ele foi fundador da TOTUS, né? Eu conheci o seu Ernesto, acho que em 2012, mais ou menos. Tinha falado para ele lá atrás ser meu mentor, né? Na parte de tecnologia. E ficamos um tempão sem nos falar. E eu fiz o convite, ele aceitou. Eu entrevistei Luísa Trajano. Eu entrevistei, que não foi ainda ao ar, mas vai no ar em breve, a Daniele Torres, que é a primeira executiva trans no Brasil. Maravilhosa. Enfim, João Bezerra, que é um investidor também, que ele veio da carreira de bancos, ele trabalhou 25 anos no Itaú e é um excelente investidor, ele é líder de alguns fundos de fintechs. E tem muitas pessoas, muitas mulheres, eu sempre trago empreendedoras, independente da fase do negócio, e investidores e alguns influenciadores da rede. Entendi, né? Essa é a sua pauta, mais ou menos, é que minha te guia. Pauta. Que legal. E eu gosto muito de trazer investidor, e também eu gosto de trabalhar muito a diversidade. Então, quero dizer, trazer no mercado pessoas negras com deficiências para a gente falar, que a gente fala de inclusão, mas inclusão a gente tem que praticar, né? Ou enxergar a partir da dor, da visão daquela pessoa, né, que necessita. E para mim também está sendo um aprendizado muito interessante, porque como mulher eu também me senti muitas vezes de diversidade, me senti cotas, né? Me senti cota em evento. Você começou falando aqui que chegou no evento errado o dia que você entrou no primeiro evento de investidor. Eu sei que eu fui cotas em muito evento, muita banca, né? Precisava de uma mulher ali para compor a banca, né? E eu sei que eu fui cota, mas eu falava, nossa, eu sou cota. Ótimo, sou cota, tô aqui. Eu vou representar bem esta cota. E faz mais bonito do que todo mundo, né? Exato. Então, eu acho que o programa, ele tem tido um espaço muito bacana, as pessoas estão dando um feedback muito bacana, eu tenho colocado essa questão. Tem uma questão muito interessante também, já entrevistei alguns homens que quando eu pergunto de diversidade, então para mim é uma pauta, é um tema comum ali eu falar de diversidade, e depois das gravações, alguns, né, isso foi interessante que me procuraram, falou, Cláudia, interessante, a gente estava conversando aqui, mas eu nunca tinha parado para pensar realmente dessa importância, dos números que você falou, que você colocou. Então, de alguma forma, dá uma chacoalhada. Tem um executivo que eu entrevistei, e no dia seguinte ele me ligou, que ele é parte de um conselho de uma usina, e ele falou, Cláudia, eu tô te ligando porque eu tô aqui no conselho e te mandei uma foto aí. Só tem homens. Talvez ele nunca tinha prestado atenção. Ele não prestou. Aí ele certeza. pegou e falou assim, e aí, Cláudia, eu aproveitei e falei para eles que a gente tem que mudar essa mesa, que a gente tem que trazer mulheres. Poxa. Eu falei assim, mas então são vieses inconscientes, né? Então, quer dizer,
é um processo difícil, né? Mas Não vou você falar que é começa fácil. transformando desde do entrevistado Exato. na cadeira até toda a audiência que está certo. Então é isso. Então eu não estou fazendo algo por mim. Eu acho que, assim, para mim é uma delícia. Eu faria todos os dias. Você Se é muito fosse nova possível. economia. Você é de Eu- compartilhar, você é de Exato. escutar, você é de propor a diversidade, né? Então, acho que ela é uma pessoa, tem um espírito de nova economia. Por isso que eu falei, olha, a Cláudia, eu vejo mais que uma investidora, eu vejo a nova Como economia. nova economia. Você que está nos assistindo, se gosta do assunto, se gosta do tema, siga a Cláudia. Você está como no LinkedIn? No LinkedIn, Cláudia Rosa, _VC. Cláudia Rosa, _VC. E o Ela Investe, né? E o Ela Investe é o programa que ela já comentou aqui, a gente também vai deixar aqui na descrição. Isso. Mas muito bacana, porque eu acho, já que você está se mostrando, claro, ela é ocupadíssima, mas disponível, se a pergunta chegar ali, eu acho que conteúdos que você gera, eu acho que já as pessoas podem fazer uma busca e conseguir encontrar muita Claro, coisa, né, claro. dentro daquilo que você Gente, já encontrou. já tem muita coisa no próprio, ela falou, né? 80 programas? Quantos? 67. É. Tá. 67. Não, muito bom. 80 já tô te dando mais trabalho. 80 no total, gravado, acho que a gente já tem 80, Ai, que legal. né? A gente, você vai falar do grifo? Nosso grifo. Nosso grifo. Nós temos um quadro aqui no nosso videocast, Que legal. que é onde a gente destaca aquilo, né? Faz o grifo, literalmente com a canetinha marca-texto ali, Uhum. o grifo do que a gente achou mais relevante. Vou perguntar para a Alice, você já fez algum grifo? Já selecionou algum grifo aqui da nossa conversa com a Cláudia? Então, eu adorei as hashtags Nova Economia. Tá. Acho que a gente pegou várias, né? Aham. Várias. Desde a mentoria, eu acho que quando ela já falou, já pensei, falei assim, poxa, isso não é uma coisa comum, né? É comum agora, mas 10 anos atrás não era. Exato. Né? A gente falou de colaboração, falou de humanização, Humanização. de empatia, né? Que você puxou. Então, Diversidade. assim, diversidade. Acho que essas hashtags, elas fazem parte, mas a gente tem que ter um olhar, assim, mais criterioso para começar a usar isso mais no dia a dia mesmo. Aham. Usar isso, olhar, tá, a mesa não tem diversidade, isso é hashtag Nova Economia. Se eu quero participar da Nova Economia, eu tenho que passar alguns, né? Teve uma que a gente não falou, mas que é puramente isso, que é a inspiração, né? Inspiração. Você ter a inspiração em Boa. outra pessoa, como foi isso? Você Sim. entrevistou, teve um bate-papo com um conselheiro, quando ele chegou lá, você inspirou, com certeza, Claro. o olhar, que ele tivesse um novo olhar, né? E Muito você? bom. Eu vou grifar essa característica dela no começo da jornada de escolhas. Ou eu enfrento o que é fácil, ou eu saio deste grupo de Porque tá homens que difícil. são investidores porque está difícil, ou eu venho aqui para romper. E esse é um grifo que eu vou destacar. E ela escolheu o caminho de romper, né? De disruptar. Você já começou Exato, ali a ser exato. disruptiva, disruptar no mercado de investidores predominantemente masculino. Eu acho que tem sido muito recorrente dos nossos entrevistados também ouvir as pessoas de sucesso que a gente está trazendo para conversar e para compartilhar conhecimento, são as que fizeram as escolhas Difíceis. mais difíceis. Então, para mim, eu acho que esse é um grande destaque, porque a partir de uma escolha difícil, você se desafia a ser melhor, você Sim. se desafia a buscar inspirações, Uhum. aumentar seu networking, aprender a fazer aquilo que você não faz, Uhum. a aceitar a colaboração de uma outra pessoa que complementa aquelas suas habilidades. E eu acho que isso é ser uma pessoa da nova economia, como, né, todas as características. Se você chegou agora no programa, volta no começo, porque vale a pena, porque a Cláudia é vários exemplos de nova economia. A trajetória dela são exemplos de alguém. E você não começou na nova economia. O mais interessante é isso, você se transformou, né? Exato, Você eu me reinventei. se reinventou para É. estar Me adequada à nova reinventei. economia. E tenho me reinventado constantemente. E não para, não Tá, vai parar, né? outra hashtag, reinvenção. Reinvenção. Transformação contínua, a gente falou de aprendizado constante também aqui. Transformação, lifelong learning. Muito bom. Você quer grifar? Tem algum destaque a fazer? O que você gostou desse Eu papo, queria, Cláudia? eu amei, eu achei que vocês são ótimas. Eu acho que o assunto aqui realmente é super atual e tem uma contribuição. Eu deixaria aí de dicas, mais uma dicas para todos que estão assistindo, que é, não tenha medo. Tá. Pergunte, fale, participe, né? Eu acho que a gente aprende estando juntos, né? Então, é isso. Tem muita gente que fala assim, o não eu já tenho, agora eu vou atrás do sim. Não, mas você não tem nenhum não. Se você não foi, você não tem um não. Então, quer dizer, por que não vai atrás desse sim, né? Do que você busca, do seu sonho. A gente só realiza, acho que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, por que nós vamos abrir mão? Então, quer dizer, ninguém vai realizar por você. Quem vai atrás é você. Então, eu deixaria isso como dica, né? Para que as pessoas realmente façam valer isso e enfrentem os medos, seus bloqueios
e consiga realmente ter êxito naquilo que quer, porque a jornada é longa, não existe almoço grátis, não existe nada fácil. Maravilhoso. Mas como você vai, as portas vão se abrindo também, então que busque isso. É isso Muito aí, a bom. dica legal. Se você gostou, compartilha essa dica com quem você gosta, né? Para deixar aí essa mensagem, curte, assista os outros programas, tá tudo muito legal. A gente tá trazendo pessoas maravilhosas como a Cláudia. Cláudia, foi um prazer receber você aqui. Amei. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, Bate-papo prazer te super conhecer. gostoso. Prazer. Prazer, passou super rápido, Muito né? A gente nem gostoso. viu o tempo passar. E se você tá ligado também pelo canal Marketing, acompanha a Cláudia, que em algum momento da programação a gente vai estar junto nessa grade. E se for pelo YouTube, não deixe de acompanhar também. Deixa seu canal, como que Ela você tá no... Investe? É só Ela Investe? Com esse nome, as pessoas Ela te encontram. Investe Ela no Investe? YouTube Tá. e no Instagram, Ela Investe _VC. Exatamente, você tinha dito aquela hora, fica aqui o reforço, quem quiser buscar, seguir uma investidora e poder falar, eu sigo uma investidora como inspiração, tá aqui a Cláudia, que nós estamos deixando aqui para vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, Parabéns. e até o próximo Até programa. mais.